Fique à vontade, sinta-se na casa do Pai. Amém? Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Para mim é um privilégio poder voltar aqui e poder compartilhar um pouco mais do que o Senhor tem feito em nossas vidas, e cremos, e não só cremos, mas também estamos provocando os céus, estamos provocando, batendo na porta do céu, golpeando, até que se abra, aleluia, até que a porta se abra. Nós recebemos um comando esses dias, um apóstolo estava ministrando lá, ele disse: vocês precisam golpear a porta dos céus até que se abra. Então está escrito que aquele que pede, ele recebe, amém? Que aquele que busca, ele encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aleluia. Então você está aqui hoje, batendo mais uma vez, pedindo mais uma vez, buscando mais uma vez, e com certeza o Senhor tem muito para entregar para nós, amém? Aleluia. Hoje me acompanha o Leandro, o Mavi está nos acompanhando hoje. Temos também culto lá em nossa igreja, porém a pastora Jennifer, minha esposa, está ministrando lá hoje, e tivemos a honra de estar aqui com os amados irmãos, amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Bereshit, o início, no capítulo 1, no verso 26, e me dê de presente a sua atenção por alguns minutos. Eu estive conversando com um apóstolo e entendi que Deus tem algo para fazer em nosso meio, para fazer na sua igreja, na igreja de Cristo. O Senhor tem algo poderoso para desatar sobre a nossa vida, e eu gostaria de compartilhar com vocês quatro princípios tremendos da palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Capítulo 1, verso 26, diz assim. Quem achou Gênesis 1, 26 aqui? Achou? Quem achou, diga: achei. Aleluia. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há uma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Não é proibido dar glória a Deus na casa de Deus. Aleluia. Então, queridos, é algo poderoso da parte de Deus, e que tem desatado nossa vida assim de uma forma tremenda. E mesmo
meio às lutas, às dificuldades, Deus é aquele que livra os justos dentro das suas aflições. Diz a Bíblia que muitas são as aflições dos justos, mas que Deus o livra de todas elas. Não diz que Ele evita que você passe por elas, porque diz que são muitas elas, mas diz que Deus o livra de todas elas. Deus, Ele te livra dentro das suas aflições. Ele permite que você passe algumas aflições, mas Ele também é aquele que entra com um livramento sobre a tua história. A Bíblia diz que Deus, Ele não dorme, não cochila, não vacila, não descansa. Mas algo interessante é que a Bíblia diz que havia uma tempestade muito grande e Jesus estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos ficaram desesperados e olharam Jesus dormindo. Certa vez perguntaram: não está escrito que o Deus de vocês não dorme? E a resposta foi: Deus dorme com uma exceção. O Filho de Deus dorme com uma única exceção. Qual a exceção? O único lugar que Ele dorme é na tempestade, porque Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. O único lugar que o Senhor dorme é na tempestade. Então, se você está passando por uma tempestade, Deus está nesse barco, fica tranquilo. Mas nós temos aprendido alguns princípios que, mesmo em meio a algumas lutas, Deus estabeleceu para o homem. O homem precisa aprender a colocar em prática esses 4 pilares que eu quero ministrar com vocês nessa hora. E a palavra do Senhor diz que Deus formou o homem, criou o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e deu 4 características para o homem, para que o homem seja um ser produtivo. Deus não nos criou para sermos improdutivos, não, nunca. Tem gente que diz que após a queda do homem, Deus criou o trabalho. É mentira. Deus criou o trabalho antes da queda. Deus formou todas as coisas e viu que era bênção, era bom. Diz a Bíblia que era bom, e colocou o homem para trabalhar em cima daquela obra que ele havia construído. Então Deus fez o jardim, Deus fez todas as coisas, colocou o homem ali e disse para o homem lavrar a terra. Lavrar é trabalhar, lavrar é colocar a mão no arado, é colocar a mão na terra, é cavar buraco, é colocar semente, é tampar buraco, é regar a semente. Então o homem trabalhou desde antes da queda. O problema é que depois da queda ele trabalhou um pouco mais, ele trabalhou com muito mais suor. Mas Deus nos chamou para sermos produtivos. Nenhum de nós fomos chamados para ficar parado. Ninguém aqui foi chamado para ser improdutivo, porque Deus não é improdutivo. Você vê que Deus trabalhou desde o início. Deus disse: haja. Deus fez. Deus disse: façamos. Ou seja, Ele está sempre em constante movimento. E Deus deu ao homem 4 pilares que estão na criação. Ele colocou no homem 4 coisas importantes. A primeira coisa que Deus colocou foi o quê? A capacidade de semear. Deus disse que de toda semente o homem teria que pegar aquela semente, e ele teria que ter essa capacidade de fazer com que isso produzisse, com que isso multiplicasse. Então o homem, ele vai passar pela primeira fase da sua vida, que ele precisa aprender a semear algo. Então eu quero te dar essa introdução para você começar a assimilar o que Deus quer nos ministrar nessa noite. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender é semear, porque o maior erro do ser humano é que ele quer colher algo que ele não plantou, ele quer colher algo que ele nunca semeou. A lei da semeadura é uma verdade, e se você não semear, seja qual for a área da sua vida, se você quiser ter um bom emprego, você precisa ter um bom estudo. Se você quiser ter uma boa produção naquilo que você faz, você precisa ter uma boa dedicação no que você faz. Se você tem um sonho de desatar alguma coisa, então antes de ter o sonho, você precisa também trabalhar para que aquilo aconteça, porque Deus não tem nada com aquele que não se move. Deus está em constante movimento. Então diga comigo assim, ó, semear. Se você está aqui nessa noite, diga semear. Semear é o primeiro pilar que eu e você precisamos compreender para construir uma vida produtiva. Semear, todo mundo precisa aprender a semear. A Bíblia nos conta que o que não semeia, ou na verdade aquele que fica observando o vento, ele não semeia. Fica observando a chuva, ele não semeia. Ele fica observando tudo ao seu redor, ele não semeia, não faz nada, fica observando e
faz nada. Aquele que muito observa, pouco faz. E no reino de Deus, nós não fomos chamados para ficar observando. Nós somos chamados para tomar a força desse reino. É necessário que haja uma ação da nossa parte. Se não houver ação, não terá uma resposta. Aleluia! Segunda coisa que Deus colocou no homem na sua criação foi o poder de frutificar a semente. Então Deus criou o homem e disse: façamos a imagem do homem, façamos o homem a nossa semelhança, demos a ele essa capacidade de semear. Vamos dar a ele a capacidade de frutificar, porque só dá fruto aquele que tem semente. E Deus não dá semente para quem não semeia. Deus dá semente para quem semeia, porque semente não foi feita para comer, semente foi feita para semear. Então, se você não semeia, pastor, está falando de oferta? Não estou falando de dinheiro. Estou dizendo que aquilo que você precisa fazer com o que você tem na mão é semear. O que você pode fazer no reino? O que nós podemos fazer no reino? Alguma coisa nós podemos semear. Seja o dom que Deus te deu, você pode semear isso na igreja, você pode semear isso no ambiente de culto, você pode semear isso para a equipe, você pode semear isso para as pessoas que talvez também não sejam da igreja, mas você tem algo nas suas mãos e você precisa fazer conforme as suas forças. Por quê? Porque só é possível dar fruto se a semente ela é colocada no lugar certo. Semente que não morre não frutifica. Semente que não é plantada não frutifica. Semente que não é colocada em terra boa, ela não frutifica. É só uma semente. Uma semente que você não dá a ela o destino e o propósito que ela tem que ter, ela não frutifica. Então, o primeiro passo é semear. Deus dá semente a quem semeia. Então, Deus tem te dado semente. O que Deus tem te dado? Com certeza Deus tem te dado alguma coisa para você fazer. Então, se você fizer, essa semente vai frutificar. E depois o que Deus falou? Para que o homem frutifique e multiplique. Porque Deus só multiplica quando nós temos algo para multiplicar. Deus tem o poder de trazer a existência do nada. Ele tem o poder de trazer, Ele tem o poder da palavra de trazer a existência aquilo que não existe. Mas nós precisamos caminhar debaixo de uma direção, de uma lei da semeadura. Só traremos à existência aquilo que nós estamos provocando, aquilo que nós estamos semeando, aquilo que nós estamos colocando no lugar certo. Porque isso é a consequência do fruto. Quando você semeia, você dá fruto. E quando você frutifica, você vai ter a capacidade de multiplicar. Por que muitas pessoas têm dificuldade de multiplicar? Porque não tem fruto. Sem fruto nós não multiplicamos. Deus não consegue hoje, não que Ele não consiga, não tirando de Deus a sua soberania. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas não dá para multiplicar nada do nada. Ele não multiplica nada. 0 mais 0 é igual 0. Não dá. Como que nós queremos que Deus faça algo em nossa vida, se nós não semeamos para frutificar e depois de frutificar, multiplicar o fruto? Pastor, esse fruto é o que? Vida? Não. Esse fruto, a Bíblia fala de diversas coisas, como frutos dignos de arrependimento, como frutos de justiça, como fruto do Espírito. Nós temos diversas formas de multiplicar aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque nós simplesmente vamos colocar para fora aquilo que já está dentro de nós. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Tudo que nós vemos, alguém um dia já fez, ou foi feito em outra época, é o que a palavra do Senhor nos diz. Isso já foi feito por alguém, é um outro lugar, não tem nada novo. Então, quando nós colocamos para fora algo, é algo que já existe, e nós só trazemos a existência aquilo que já está dentro de nós. E isso vale tanto para o lado daquilo que fazemos de bom, quanto para o lado que fazemos de ruim. Ninguém faz algo ruim porque decidiu agora se tornar uma pessoa ruim. Não, já tem algo dentro dela, já tem uma maldade dentro dela, e aquilo simplesmente vem para fora. É o que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 7.
ele diz no versículo 20 que Paulo diz: eu não pego porque quero pecar, mas pego por causa do pecado que habita em mim. Há um pecado que habita em Paulo, e esse pecado é o que faz ele pecar. Mas Paulo, ele está pecando porque ele tem um homem velho que está dentro dele. Mas ele está lutando para que o homem que nasceu de novo, também está dentro dele, possa sair para fora e sobressair as atitudes do homem velho que ainda habitava nele. Não sou o que diga, está escrito. Ele começa a guerrear com ele mesmo, dizendo: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu quero, esse eu faço. E se faço mal, se peco, não é porque eu quero, mas é por causa do pecado que habita em mim. Então, o que nós extraímos, na verdade, não é algo novo, é algo que nós só colocamos para fora. Então a Bíblia diz o quê? Que aquele que é sujo, suje-se mais, quem é rico, limpe-se mais. Porque a Bíblia diz claramente que nós só manifestamos aquilo que já está em nós. Se há uma semente boa dentro de nós, ela vai se manifestar. Se há um fruto bom dentro de nós, ele vai se manifestar. Diz a Bíblia, Paulo escreveu isso a Tito dizendo que tudo é puro para quem é puro, e tudo é impuro para quem é impuro. Ele estava dizendo: a forma com que nós olhamos, a forma com que nós nos comportamos, a forma com que nós reagimos às circunstâncias, só fala daquilo que está dentro de nós. Você já ouviu aquela frase que a ocasião faz o ladrão? Quem já ouviu essa frase? Um grande filósofo do nosso tempo, Mário Cortella, ele disse o seguinte: ele refez essa frase. Ele disse: a ocasião não faz o ladrão, a ocasião apenas manifesta o ladrão que está dentro de nós. Tem alguém aqui hoje? Aleluia. Posso seguir aqui falando isso ou não? Aleluia. Então ele diz o seguinte: a ocasião não faz o ladrão, ela só manifesta. Por quê? Porque toda a obra, a Bíblia diz que ela é realizada no oculto, ela será trazida à luz, né? Não há nada oculto que não seja revelado, não há nada oculto que não venha à existência. E diz: o que vocês ouviram em trevas, dizei sobre a luz, e o que ouviram aos teus ouvidos, pregai sobre o telhado. Ele está dizendo: não há nada que vai ficar guardado, não há nada que vai ficar oculto. Ou seja, quem tem algo para fazer para Deus, ele não espera que outras pessoas façam, porque isso é algo que já está dentro dela. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: vamos lá. Fala para ele: vamos lá. Diga para ele: vamos lá. Diga para ele assim: ó, libera o que tem dentro de você. Diga para ele: libera o que tem dentro de você. Diga: já está aí dentro. Diga: já está aí dentro. Não, eu preciso provocar alguém aqui hoje. Eu preciso provocar para que você me provoque. Eu preciso te provocar para que você me provoque. Então olha para esse irmão de novo e fala: vamos lá. E diga: libera o que está dentro de você. Diga: Deus já colocou aí. Aleluia, Deus já colocou aí. Aleluia. Posso ser ousado aqui? A apóstola estava ministrando aqui, está falando sobre ousadia. Você precisa ter um espírito de ousadia, sim ou não? Nós temos que ter esse espírito de ousadia. Sabe, eu estava aqui observando com todo respeito essa igreja que eu já aprendi a amar, né? Estava mostrando para você que tremendo, Deus vai conectando, vai fazendo algo tremendo, e a gente, sem se conhecer, parece que já se conhece há muito tempo, porque isso é reino. Mas eu quero ser ousado para dizer uma coisa para você hoje. Há muitas coisas em nós que já causam separação entre nós como igreja, causa separação de nós com Deus, causa separação de nós como os irmãos. Por quê? Porque isso é algo que já está dentro de nós. Um exemplo: eu quero fazer um desafio, eu quero ser ousado com vocês aqui. Apóstolo, me dá liberdade de ser ousado aqui e dizer o seguinte: eu desafio vocês no próximo culto. Olha o desafio que eu vou dar aqui. No próximo culto, vocês sentarem juntos. Posso falar isso aqui? Sabe por quê? Porque isso é algo que está dentro de nós. A gente chega no culto e senta na última cadeira. Nós vamos revelando que na verdade a gente tem dificuldade de relacionamento. Sabe o que eu fiz lá que a gente faz na igreja? Nós colocamos cadeiras só na frente. Aí quando enche essa frente, a gente põe na de trás. Quando enche a de trás, a gente põe de novo na de trás. Por quê? Porque o povo precisa ir para o culto com entendimento. Eu não vou para o culto já para revelar que eu sou alguém separado da igreja.
separado da comunhão. Aleluia. Então, dá tempo ainda de você que está aí no fundo, você usado, sair do fundo e vir mais para frente. Dá tempo ainda de você ser usado por Deus hoje, sentar do lado de alguém mais para frente. Deixa eu ser usado aqui. Me perdoe a liberdade, o atrevimento, mas eu sinto algo de Deus aqui. Eu sinto algo de Deus, por quê? Porque o que fazemos é algo que está dentro de nós e nós revelamos. E quando eu venho para o culto, eu revelo que eu não quero estar em unidade. Isso, irmão, não é um confronto. Não é. Isso não é um confronto. Isso aqui é para que você entenda o seguinte: às vezes nós já temos um entendimento separativo. Nós temos um entendimento de separação. Nós temos o entendimento que o púlpito separa o povo da liderança. Nós temos o entendimento que o altar separa o povo de Deus, mas não é assim. Ninguém poderá nos separar, irmãos. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Ninguém poderá nos separar da unidade da igreja. Ninguém poderá nos separar. Aleluia. Então nós vamos começar a revelar o que há dentro de nós. E o que há dentro de nós, a Bíblia diz que no livro de Lucas capítulo 6, verso 43, 44, 45, dizendo: não se pode tirar figos de espinheiros, nem se pode tirar vide, ou não se pode vitimar os abrolhos. Ou seja, não tem como tirar uva de espinheiros, não tem como tirar figo de espinheiro. Depois a Bíblia vai nos ensinar o quê? Que tem coisas que nos fazem separação do propósito de Deus, porque toda árvore boa não se tira fruto mau, e toda árvore má não se tira fruto bom. Não tem como. Parece um paradoxo celestial, Deus dizendo: cara, não dá para tirar fruto bom de árvore ruim, mas a misericórdia de Deus é tão misericordiosa, é uma graça tão poderosa, é um favor tão poderoso, que quando nós fomos encontrados, éramos espinheiros, mas Deus decidiu tirar figos dos espinheiros. Deus decidiu tirar uvas dos espinheiros. Deus decidiu extrair algo bom de nós. Deus vai extrair algo bom de você hoje também. Deus vai extrair algo bom de mim e de você. Você crê nisso? Aleluia. Deixa o céu te tocar hoje. Deixa Deus te ministrar hoje nesse lugar. Você está entendendo que talvez você chegou aqui como um abrolho, talvez você chegou aqui como um espinheiro. Hoje é dia de Deus tirar figo, ainda que nós sejamos um espinheiro hoje, mas Ele vai tirar algo bom de nós. Vai começar tirando aquilo que nos separa, vai começar passando aquilo que nos impede de nos relacionarmos com a igreja. Aleluia. Tem gente, isso prova Jesus. Vou falar, meu Deus, eu já sinto uma graça aqui, Marco. Aleluia. Nós precisamos romper com algumas barreiras, porque a semente é algo que está em nós, e se nós não colocarmos ela na terra, ela não vai dar fruto. Se nós não colocarmos ela nos lugares que temos que colocar, ela não dará fruto. Sabe o que a Bíblia diz? Nesse que eu disse aqui, em Lucas 6, 43, 44, 45, diz que o homem bom, ele tira coisas boas do seu tesouro, mas o homem mau, ele já tira coisas más do seu tesouro. Tem homem que tem semente má, e tem homem que não tem nada para semear. Tem gente que não tem nada para oferecer. Não tem uma palavra, não tem uma oração, não tem um louvor, não tem um serviço. Não tem nada. Então, como nós multiplicamos ou damos frutos se não temos semente? Sabe que tem gente, apóstolo, que é muito bom de serviço, muito bom no serviço, faz coisas legais, mas são péssimos de relacionamento. Somos bons no que fazemos às vezes, mas somos péssimos no relacionamento. Eu não creio numa igreja que não haja relacionamento. Eu orei no ano passado e disse: Deus, o ano de 2023 precisa ser diferente em questão de relacionamento. Nós temos algumas igrejas
Deus já nos deu, nos permitiu ir a alguns lugares, algumas nações, alguns países. Nós temos ministrado muita gente fora do Brasil, dentro do Brasil, fora do estado. Nós temos ido a alguns lugares. E sabe o que é tremendo? Eu falei para o Senhor: Senhor, esses relacionamentos que o Senhor nos dá é algo lindo, é algo poderoso, mas esse ano precisa ser um ano de novos relacionamentos. E eu fui orar ao Senhor e disse: os 12 cultos, nós fizemos 12 cultos, irmãos, direto, do dia 1 ao dia 12 de janeiro. Foi 12 dias extraordinários. E eu orei e falei: Senhor, eu quero que o Senhor envie pessoas que a gente nem conhece para ministrar aqui. Aleluia. Aí eu comentei com algumas pessoas: mas como vocês me conhecem o seu altar? Eu disse: o altar não é meu. O altar ainda tem um dono. O altar ainda tem um Senhor. O altar ainda tem alguém nele. O altar ainda tem alguém que zela por ele. O altar ainda tem um dono. O altar não é meu. O que aconteceu? Deus nos conectou com novas pessoas. E sabe o que foi tremendo que Deus fez? Por intermédio de pessoas que nós nem conhecemos. Sabe por quê? Porque Deus não fechou monopólio, irmão. Deus não fechou monopólio conosco. A igreja não é um clube. A igreja é um corpo. A igreja não é um clube. A igreja é um corpo. E o corpo ele é vivo. E o corpo ele é vivo. O organismo ele é vivo. Ele pulsa. Aleluia. Ainda pulsa. Esse corpo ainda está pulsando. Esse corpo ainda está quente. Ainda tem sangue nele. Esse corpo ainda tem vida nele. Aleluia. Ainda tem vida nesse corpo. Ainda tem vida em você. Ainda tem vida em nós. Ainda tem vida aqui. Ainda tem vida nessa casa. Ainda tem vida no relacionamento. Ainda tem vida na comunhão. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ainda tem vida de Deus para nós. Aleluia. Você crê nisso? Eu reage. Dê uma aplauso a ele. Para que o mundo creia. Aleluia. Irmãos, eu estava hoje ministrando. Hoje eu tinha uma agenda de manhã. Eu vou ministrar lá em Carapicuíba, do outro lado de São Paulo. Mas, meu Deus do céu. E sabe o que é tremendo? Que nós estávamos em uma igreja adorando. A primeira vez que eu fui ministrar lá, mas parecia que eu já conhecia eles há anos. Porque nós temos um relacionamento com o mesmo Deus. Porque sabe qual é o problema? O problema é que é o seguinte: o que revela o Deus de uma religião é o altar. É isso que vai revelar o Deus de uma religião. O que revela o Deus de uma religião é o altar. Então, se Deus está no seu altar, se Deus está no nosso altar pessoal, no altar da nossa vida, se Deus está no nosso altar, aonde você for, o Espírito de Deus vai testificar com o teu Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus aqui vai testificar em nós que nós somos filhos. Cara, isso é tremendo. Outro dia eu até brinco com os meninos lá na igreja, falei assim: eu fui ministrar uma vez uma conferência tremenda num lugar top, pensando numa igreja estruturada, uma coisa linda. E foram na hora de apresentar, dizendo: eu conheço fulano, mas não conheço esse aqui, que seria eu. Estava ali, alguém tinha me convidado para ir lá, para ministrar no congresso. E eu disse: muito bem, o pastor não sabe quem eu sou, mas vou me apresentar. Eu disse: meu nome é Edgar, eu sou pastor de uma igreja lá em Itaquera, e eu sou internacionalmente desconhecido. Porque eu vou a muitos lugares, muitas nações, mas sou desconhecido internacionalmente, até nas nações. Mas uma coisa é que eu sou celestialmente conhecido. E tem muita gente internacionalmente conhecido, mas internacionalmente, celestialmente desconhecido. Então o que revela? O Deus de uma religião é o altar. Se o nosso altar fala do mesmo Deus, então se eu estou aqui, ou se eu estou na igreja onde eu pastorei, ou se eu estou na igreja de algum amigo, ou se eu estou lá em Moçambique, na nossa base missionária, ou se eu estou em alguma outra igreja nossa em outro país, o Deus que fala no altar é o mesmo Deus. O problema, sabe qual é? Que nós falamos, posso? É que a gente tem vários deuses. Muitos deuses. Apóstolo Paulo precisou nos ensinar isso em Atos 17. Paulo está chegando em Atenas e ele vê que há muitos deuses, muitos altares e muita gente adorando, muita gente glorificando a muitos deuses, mas havia um altar ao Deus desconhecido. E se você estudar essa história de Paulo, ele está falando de mitologia grega. Está falando de mitologia grega. É claro que ele chega ali
vendo lá o Aquaman, ele está vendo, é isso que ele está vendo. É mitologia grega, é filosofia estoica, e ele está ali debatendo com eles, mas quando ele viu tudo aquilo, ele disse: vocês são muito supersticiosos. Vocês são supersticiosos ao extremo, porque aqui tem um Deus para cada coisa. Tem um Deus para dor de cabeça, tem um Deus para dor de barriga, tem um Deus para multiplicar, tem um Deus para ofertar, tem um Deus para adorar. Cada coisa é um Deus. Apóstolo Paulo, vocês são tão supersticiosos, mas tem um altar aqui que tem um Deus que vocês não sabem quem são, mas ainda assim levantam o altar a Ele. Mas eu quero apresentar a vocês esse Deus. Quem é esse Deus? Seu nome é para vocês desconhecido, mas para mim ele não é mais desconhecido. Paulo dizendo, ele estava aí na estrada de Damasco, ele teve um encontro com esse Deus. Ele entendeu que havia um Senhor que estava caçando ele. Enquanto ele procurava crente, havia um Deus caçando ele. E enquanto nós talvez estejamos fora do propósito, Deus ainda está nos procurando. Deus ainda está caçando alguém aqui, meu Deus. Eu vou falar algo para vocês. Eu sinto uma graça de Deus aqui hoje, para liberar a palavra, para ativar pessoas aqui hoje, para ativar ministérios aqui, meu Deus do céu. Eu creio que Deus fará algo poderoso aqui no tabernáculo da adoração. Alguém está aí crendo comigo? O que vai revelar o Deus da sua religião é o altar. O que vai revelar o Deus da nossa religião é o altar. Ou ele é um altar para vários deuses, ou ele é um altar para um único Deus. Nós precisamos de um único e suficiente Salvador. Ele é o único e ele é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Isso está dentro de nós, irmãos. Isso está dentro de nós. Há uma unção de multiplicar. Deus disse: semeie, frutifique, mas não pare aí. Multiplique também. Multiplique. Quantos creem que Deus pode trazer uma unção de multiplicação? Quantos creem que Deus pode trazer uma unção de multiplicação? Aleluia. Meu Deus, apóstolo, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu sinto que a atmosfera está sendo transformada. Não que não seja de Deus, não que não tenha, não é isso, mas eu estou dizendo que Deus está virando uma chave. Deus está preparando um novo tempo. Deus está trazendo algo diferente. Foi cantado aqui. Eu quero viver algo novo, quero também fazer algo novo, quero também se mover de forma nova, porque se você e eu fizermos isso, Deus fará a partir dele. Transforma o seu amor, libera essa presença, libera essa unção, ativa os filhos da mão desse homem. Oh, meu Deus! Eu sinto algo de Deus aqui, meus irmãos. Talvez você nunca me viu antes, você é meu doido, não. Nós estamos pregando há tantos anos com a mesma paixão, ao legado. Gregório, no gigante profeta, deixou um legado de fogo, lágrima e paixão. Ele dizia fogo, lágrima e paixão. Mas isso é uma coisa. John Wesley dizia: quando eu vou pregar, eu coloco fogo em mim mesmo e eu me incendeio, porque quem não quiser incendiar tem que me ver queimando. Quem não quiser incendiar o teu lado, quem quiser você queimando, tem que dar você incendiando. Aleluia! Meu Deus do céu, tem renovo de Deus aqui, tem renovo, meu Deus, tem renovo do Espírito Santo para muita gente aqui. Deixa-me, veja. Meu Deus do céu, que presença, eu sinto uma presença aqui hoje. Meu Deus, aleluia. Multiplicação, diga comigo, multiplicação. Não diga com força, multiplicação. Aleluia, desarma, abre a boca e fala multiplicação. Aleluia. Deixa Deus multiplicar o fruto que é em você. Se tem fruto, vai multiplicar. Se tem fruto, vai multiplicar.
multiplicar. Se tem fruto, vai multiplicar. Se tem fruto, vai multiplicar. Eu vou liberar até você reagir essa palavra. Se tem fruto, vai multiplicar. 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 Levanta a mão e ela assim. Diga comigo, se tem fruto, eu vou multiplicar. Agora pega a sua mão assim, ó, e bate na mão do irmão que está do seu lado. Diga assim, ó, céu aqui. Que a Bíblia diz que o que 2 ou 3 concordaram na terra, acerca de qualquer coisa, está concordando no céu. Então bate novamente de novo, agora você entendeu. E diz, eu concordo com isso, eu creio nisso, eu acredito nisso. Meu Deus do céu. O que 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será concordado no céu. Então nós estamos concordando que haverá um tempo de multiplicação. Aleluia! Meu Deus, há algo dentro de nós. Paulo dizia que havia um pecado dentro dele, havia um ser. Esse ser nós chamamos de velho homem, porque o velho homem, ele vira e mexe, ele tenta ressurgir, ele tenta renascer. Se não me falta a memória, um homem chamado John MacArthur, que ele disse que ele jogou o seu velho homem no mar do esquecimento, mas descobriu que ele sabia nadar. Descobriu que o homem era bom de natação. E ele tenta nadar e tenta voltar toda vez. E nós voltamos novamente para Paulo. Paulo dizendo, eu tenho um bem que eu quero fazer, mas não consigo. E tem um mal que eu não quero, mas esse está diante de mim. Todos os dias, esse está diante de mim. Todos os dias não me deixa romper, não me deixa viver. Mas eu quero dizer uma coisa, que ainda que haja um homem velho tentando renascer, tem um homem novo que já renasceu. Tem um homem novo que já viveu. Tem uma nova criatura em você. Você foi formado uma nova criatura. O que a palavra do Senhor nos diz? 2 Coríntios 4, se não me falta a memória aqui, 4,16, eu acho que é isso. Diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de glória em glória, dia em dia, culto após culto, reunião após reunião, discipulado após discipulado. O que é isso? É multiplicação, é trazer para fora aquilo que Deus já nos deu. Meu Deus do céu, há remanescentes. Há remanescentes. Sabe que o Espírito Santo nos ministrou no final do ano, na virada para esse ano, de que os remanescentes, às vezes nós falamos assim, Deus está levantando remanescente. Sabe que o Espírito Santo me ministrou no final do ano e disse assim, eu não estou levantando remanescente agora, eu estou guardando os remanescentes. Eu estou protegendo os remanescentes. Eu estou protegendo ainda os 7.000 que ainda não se dobraram, que a boca não beijou a boca de Baal. Ainda não estou levantando, estou protegendo, estou guardando, porque no tempo certo, os que estavam guardados, eles sairão, eles serão como flecha na mão do valente. Sim, eles serão como flechas incendiadas. Para quê? Para alcançarem o propósito, para irem em direção ao alvo, para cumprirem aquilo para o qual foram chamados. Quem são esses? São aqueles que estão guardados, estão sendo alimentados de pão, de água. É difícil, mas todavia não venderam aquilo que Deus entregou para eles. Todavia não negociaram a sua chamada. Todavia não negociaram aquilo que Deus lhe entregou. Todavia tem guardado como preciosidade aquilo que Deus tem depositado sobre eles. E Deus está guardando os remanescentes. Deus está guardando os remanescentes para que aqueles que precisam passar, passem logo. Essa geração está passando. Vou falar uma coisa aqui, talvez você se escandalize, mas preste atenção. Essa geração que se levantou de falsos adoradores, falsos profetas, falsos homens de Deus, já está passando. Os grandes nomes que você ouviu 3, 4 anos atrás, você já não ouve hoje. Sabe por quê? Porque eles são como uma onda. Não tem propósito. E essa geração está passando.
Quando essa geração passar, os remanescentes que estão escondidos são eles que vão vir. E haverá uma unção que não foi corrompida. Haverá uma unção que vai se manifestar. Isso aqui é uma palavra profética para a igreja. Isso aqui é uma palavra profética para os nossos dias. Porque Deus guardou os remanescentes. Porque veio uma onda dos falsos adoradores. Veio uma onda daqueles que usaram a igreja. Veio uma onda daqueles que pegaram e fizeram o que quiseram com a igreja. E agora eles estão saindo da igreja, falando mal da igreja. Mas o tremendo é que eles não querem devolver aquilo que eles pegaram da igreja. Tem alguns atores famosos aí, porque para mim são atores, encenavam uma canção. Agora são da igreja falando, eu não tenho parte com a igreja. Então por que não devolvem o que levaram da igreja? A igreja não edificou, mentirosos, ficaram ricos a custa da igreja. Então devolvam o que é da igreja. Mas eles não devolvem porque são hipócritas. Só que Deus está fazendo essa geração passar. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com quando essa geração de falsos adoradores passar. Deus levanta os verdadeiros. Deus levanta os verdadeiros. Quem eram eles? São aqueles que estavam escondidos, guardados. São aqueles que estavam protegidos. São aqueles que não se corromperam, não sujaram suas vestes, não se venderam, não se dobraram diante do Deus desse século, não se dobraram diante de Mamon, não se dobraram diante da fama, não se dobraram diante do status. Quem são esses? São aqueles que o Senhor escondeu, são aqueles que o Senhor guardou. E o que vai acontecer? Deus vai usar para multiplicar a essência que não foi corrompida. Há uma essência que será liberada. Escute o que eu estou dizendo. Ouça bem, quem tem ouvidos ouça. Shema Israel, Shema Israel, Shema Adonai, Elohim Yehad. Escute, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não dá para você ouvir mais nada que não seja Deus nesses dias. Não dá para ouvirmos mais nada que não seja Deus falando nesses dias. Porque essa geração vai passar, mas Deus vai levantar uma geração. Quem são essa geração? Os remanescentes. Aqueles que ainda não se corromperam e não se corromperão. Aqueles que ainda estão apaixonados pela presença. Aqueles que ainda choram quando ouvem falar do nome de Jesus. Aqueles que ainda queimam de verdade, não por emoção, mas porque entenderam que há no peito deles um fogo que os consome, que não dá para eles descanso algum. Há um fogo dentro de nós, irmãos, que nos move. Nós estamos todos os dias inseridos no reino, todos os dias, todos os dias. Pregando de manhã, de tarde, de noite, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e ainda com a mesma paixão, ainda com a mesma intensidade, ainda com a mesma sede, com a mesma fome. Você sabe qual? Eu passei muito tempo dentro do seminário teológico, não me formei em tantas coisas, mas sabe o que mais me dificultava no seminário teológico era que muitos ensinavam aquilo que eles não criam. Tem muita gente pregando algo que não crê mais. Tem muita gente pregando algo que não crê. O apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso falei. Criei, por isso preguei. Se não crer, não prego. Se não crer, não falo. Se não creio, não compartilho. Se não creio, eu não terei a ousadia de falar de algo que eu não quero viver. Vamos fazer isso. Por isso que eu prego aquilo que creio. Nós temos que entender isso. Tem coisas que pregamos porque vivemos, e tem coisas que pregamos para viver. E tem gente que não prega porque vive e nem prega para viver. Prega por hobby. Quero te dizer que pregação não é hobby. Não é hobby. Ir para a igreja também não é seu hobby. Qual é seu hobby? Ir para a igreja. Isso não é hobby, irmão. Não é hobby.
multiplicar. Depois que Deus criou o homem, Ele deu esses três pilares, e deu um último pilar para o homem, dizendo: e depois disso, sujeite todas as coisas. Terceiro, quarto pilar que Deus deu para o homem é governar. Diga comigo: governar. Governar traz o sentido de sujeitar e administrar aquilo que está na nossa mão. Mas como nós vamos administrar nada? Não tem como. Se não tem nada, não tem administração. Eu ouvia muitas pessoas dizendo: precisamos aprender a administrar, mas não dá para administrar sem nada. Como nós vamos administrar sem nada? Tem que semear, tem que frutificar, tem que multiplicar, para que nós possamos governar, porque Deus nos deu esses lugares. Deus deseja que estejamos nesses lugares de governo. Eu preciso liberar uma palavra. Deus fará algo poderoso nessa geografia. Por quê? Porque os remanescentes estão sendo tirados do lugar de esconderijo, para que a luz deles resplandeça da onde quer que eles estejam. Eu creio que há pessoas aqui hoje que, enquanto eu ministro, o seu coração queima por fazer alguma coisa no reino. Então Deus vai usar você, que anseia em fazer algo no reino. Deus vai te mover para isso. Deus vai te ativar para isso. Deus vai te ativar para que você chore de novo, para que você percussione outra vez, para que você aprenda outra vez a sair das madrugadas atrás de pessoas, para que você aprenda outra vez a chorar por causa da célula, a chorar por causa do encontro, a sentir a alegria e o prazer de servir. Toda vez que nós paramos de servir, nós deixamos as primeiras obras. Nós entendemos por que deixamos as primeiras obras, porque quando começamos a parar de servir, já não damos mais importância para o que fazíamos. Mas Deus nos ensinou a servir. Salmos número 115, verso 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que o céu é de Deus, mas a terra Ele nos deu. Diz: mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. No verso 17 diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Eu dei a terra para vocês, mas se você morrer, você não me louva. Porque tem gente que está esperando morrer, tem gente que está esperando parar, tem gente que está esperando estagnar, estacionar, para tentar fazer alguma coisa. Mas depois que morrer, já era. A terra Deus nos deu, então é para agora. Você sabe que a unção que está em você também é para agora. A unção, o dom, também, tudo que Deus te deu é para a terra, não é para o céu. O céu não precisa. O céu não precisa de mais um homem ungido, cheio de conhecimento. Não precisa. A unção é para a terra. O que você carrega é para ser manifesto aqui. O que você carrega é para ser manifesto aqui. O que você tem é para ser semeado aqui. Aleluia. Tem algo de bom em você que precisa ser extraído. Tem algo de bom em nós que precisa ser extraído. Só que isso não é para glória, irmão. É para agora. Não é para glória, é para agora. Na glória não vamos precisar. Lá você não vai precisar orar em línguas. Lá você não vai precisar ter unção. Lá você não vai precisar ter dom. Não vai precisar. Por isso que a terra Deus nos deu. Para quê? Para que aquilo que está em nós possamos manifestar aqui. O que você está esperando? Está esperando dar um terremoto aqui em Itaí, né? O que você está esperando? Uma enchente vir, acabar com tudo? O que você está esperando? O que nós estamos esperando, irmãos? O que nós estamos esperando? Partir dessa para melhor? Ou dessa para pior? Porque tem gente que vai partir dessa para pior. Diga misericórdia. Mas o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o quê, gente? Há uma voz que clama. E essa voz ela clama no deserto. Por quê? Porque nos templos não havia lugar para essa voz. Então Deus mandou um profeta clamar no deserto. Porque no templo não havia espaço para ele. O
negócio era tão disputado, diz a Bíblia que tinha 2 sacerdotes, Anás e Caifás. E isso não é costume, não é hábito, na verdade era contra a lei, não tinha como ter 2 sacerdotes. Mas por quê? Porque há uma disputa tão grande dentro da estrutura, que se precisa a gente coloca 2 caciques, 3 se for o caso. Como eu digo lá na igreja, às vezes eu digo isso, irmão. Eu falo, assim, lá no problema, às vezes na igreja aí que é muito cacique e pouco índio. Está que nem no filho de Anás e Caifás, todo mundo quer mandar, mas ninguém quer fazer. Eu falo, é muito cacique e pouco índio. Aí sabe o que acontece? Deus não acha espaço. Aí o que ele faz? Ele vai levantar alguém que vai clamar aonde? No deserto. Vai levantar alguém para clamar no deserto. E eu creio nisso. Eu creio que se nós não clamarmos, ele vai levantar pedras para clamar. No livro de Esther, capítulo 4 ou 5, não lembro, é um dos versículos, acho que é capítulo 4. Diz que Mardoqueu dá uma chamada a Esther e diz para ela o seguinte: Esther, se de tudo você se calar, socorro vai vir de outra parte. Porém você e a tua casa vai perecer. Não pense que tu ser judeu vai ser só porque está aí com o rei você vai ser perto. Não, você também vai nessa. E depois ele dá um brado que para mim é um brado muito tremendo na Bíblia, que ele diz assim: quem sabe não foi para esse tempo que Deus se colocou aí? Quem sabe não foi para esta hora que Deus se colocou aqui, irmão? Oh meu Deus do céu! Ah meu Deus, está fluindo aqui. Quem sabe não foi para esses dias que Deus se colocou aqui. Sabe por quê? Porque quando o corpo está perfeito, irmão, nós temos 12 discípulos. Mas quando o corpo não está em bom funcionamento, não tem nenhum discípulo. Só os anônimos. Quando Jesus morreu, não tinha discípulos na cruz, com exceção do seu irmão. Mas havia muitas mulheres e ninguém dava valor quando Jesus morreu na cruz. Mas havia discípulos que eram ocultos, como José de Arimateia, que foi e pediu o corpo para Pilatos, me dizendo: me dá o corpo. Como você quer o corpo morto? Mesmo que você estava pregando sobre isso esse dia. Pensa que Deus falou poderosamente com a igreja. Por quê? Porque nós estamos esperando o que para nos mover? Enquanto havia vida, eles estavam perto, mas quando começou o corpo adoecer, não tinha ninguém. Mas havia discípulos que eram anônimos. E sabe para que os discípulos serviram? Para aquele tempo. Quem sabe não foi para esse tempo? Meu Deus, quem sabe não é por causa desse tempo? Quem sabe não é por causa desse tempo que Deus está fazendo o que está fazendo em nós? Quem sabe não é por causa desse tempo que Deus nos ungiu? Quem sabe não é por causa disso que Deus nos colocou aqui? Mas meu quebrador vai estar dizendo: se você se calar, o socorro vai vir de outra parte. E essa é uma grande verdade. Se nós nos calarmos, o socorro virá de outra parte. Porém, nós deixaremos de experimentar o que Deus teria feito por intermédio da nossa vida, por intermédio de nós. Meu Deus, aleluia. Apóstolo, eu estou pregando como eu prego lá na igreja. Apóstolo, me perdoe se eu estou pregando nos excessos, mas eu prego exatamente assim. Mas quem sabe não foi para esse tempo. Só que se você se calar, a obra não vai parar. Se nós nos calarmos, irmãos, a obra não vai parar. Eu tive uma experiência sobrenatural esses dias com o Espírito Santo. A gente estava num lugar, mas como eu não lembro o certo quem foi. E o Senhor me abriu a visão e eu tive discernimento de algumas coisas. Eu vi algumas coisas do Reino do Espírito. E comecei a ouvir um monte de língua de maldição, sabe aquele Lachon Hará, que ele fala, é a língua maldita. Eu comecei a ver uns negócios se formando. E na hora que eu fui reclamar, o Senhor falou, foi muito forte, tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo. Eu me dava o Espírito Santo e disse assim: não fala nada, só continua. Eu ouvi a voz audível do Espírito falando para mim: somente continue. Somente continue. Eu caí em lágrimas e eu tentei falar de novo sobre aquilo que eu vi, e o Senhor fez a mesma coisa. Somente continue.
Somente continue. Por quê? Porque se você parar, eu vou levantar outro. Se você se calar, o socorro vai vir de outra parte. Então somente continue. Somente continue. Somente continue. Quem sabe não foi para esse tempo. Quem sabe não foi por causa disso. Quem sabe não foi por causa desse momento que Deus fez o que tinha que fazer. Quando José foi na frente, vendido, caluniado, porém quando ele teve a oportunidade de se ligar, o que ele falou? Tinha um propósito. Na verdade, Deus me mandou na frente para preparar tudo, para que vocês pudessem vir, para que vocês pudessem estar aqui hoje. Quem sabe, irmãos, quem sabe não foi por causa disso. Quem sabe não é por causa desse tempo. Quem sabe não é por causa de hoje. Quem sabe não é por causa de agora. Nós não sabemos. A Bíblia diz que o homem, ele planeja muita coisa no seu coração, mas quem executa é Deus. Quantos sonhos nós temos? Quantos projetos temos? Muito. Mas quem executa é Deus. Quantas vezes nós fizemos planos, sonhos, e Deus falou, amassou aquela folha e falou, agora eu vou te mostrar o que eu quero com você. Aleluia. Eu me lembro disso muito bem. Há muitos anos atrás eu era noivo e eu tinha dinheiro e eu estava estudando, e eu falei, agora eu vou para Israel. Comprei as coisas, falei, agora eu vou para Israel. E quando eu comprei as coisas para Israel, o Senhor falou, quem falou que você vai para Israel agora? Agora você vai pegar todo esse dinheiro e vai casar. Meu Deus. Um exemplo simples, mas nos ensina que tem coisas que nós planejamos, mas quem executa é Deus. Só que Ele colocou algo em nós e nós precisamos manifestar o que Ele colocou em nós. Aleluia. Estou caminhando para o final. Diz a Bíblia que a terra Ele deu aos homens. A terra já nos deu. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Governar é uma escolha. Ou eu vou ser governado pelas minhas debilidades, pelas minhas fraquezas, pelos meus complexos, pelas minhas derrotas. Vou ser governado pelas minhas frustrações, ou eu serei governado pela palavra de Deus, ou eu serei governado por aquilo que os céus estão liberando sobre a minha vida. E você e eu temos que decidir isso. Você e eu temos que decidir isso. Nós precisamos decidir não sermos governados por conta das circunstâncias que tentam nos assolando. Deus nos deu a terra para governarmos, então não preciso governar. No capítulo 8, em Salmos, verso 8, 4 diz: quem é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visite? O salmista está perguntando: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? E ele diz: pois pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Ele está dizendo: o Senhor nos fez menor um pouco que os anjos, mas nos coroou de glória, nos coroou de honra. Quem somos nós para o Senhor se lembrar assim de nós? Quem somos nós? Mas ainda assim ele se lembrou. Olha o que diz o verso 6: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Ou seja, tudo que Deus criou deu ao homem a oportunidade de governar. Ele diz: faz, tudo puseste debaixo dos seus pés. Tudo Deus colocou debaixo dos teus pés como forma de submissão. Então eu preciso decidir ser um semeador, frutificar, multiplicar e governar. Quando nós aprendemos isso, aprender a governar, aprender a sobressair sobre a circunstância. Tem gente que o diabo prepara uma cilada e fala assim: agora ele cai. Aí o cara toma uma pancada, mas ele está de pé. O inferno todo fica lá, agora ele para. Aí o cara está cambaleando, mas não para. Está tropeçando, mas não cai. Está balançando, mas não afunda. Como pode isso? É porque é alguém que aprendeu a não caminhar debaixo da influência das coisas dessa terra. É alguém que aprendeu a caminhar debaixo da influência do céu. Aprendeu a caminhar debaixo da direção de Deus. Em paz nós nos deitamos e nós dormimos. Por quê? Porque sabemos que tem Deus que está no controle de todas as coisas. Ele nos deu a terra e nós colocamos nela onde colocamos a planta
falou que Ele nos deu domínio. Tem coisas que é fichinha, irmão. Tem coisas que é muito simples. Tem coisas que são muito simples. Só que a gente faz toda um cenário. Salmos capítulo número 2, verso 8, 2:8 diz: Pede-me, que eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. O que Deus está falando? Pede-me, porque na verdade Ele já nos entregou. Ele já nos deu as nações, Ele já nos deu os fins da terra. Mas muitas vezes nós esquecemos que Ele nos deu, e Ele está dizendo: pede-me que eu vou te dar, pede-me que eu vou te entregar. Por quê? Porque Ele nos deu a terra. Ele nos deu. Então Deus vai multiplicar o que está nas nossas mãos. Para quê? Para que a gente possa exercer governo sobre isso. Em nome de Jesus. Há uma multiplicação de Deus que precisa acontecer na nossa vida. Há uma multiplicação de Deus que precisa acontecer. Deus nos chamou para multiplicar. Nós precisamos multiplicar aquilo que Deus nos entregou. Então hoje Deus vai te levar a esse lugar de multiplicação. Em nome de Jesus. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faz conforme a sua força. Faz conforme a sua força, porque o Senhor, para onde vai, não tem trabalho. Lá não tem trabalho, mas aqui tem muito trabalho. Aqui tem muito trabalho. A sua mão precisa ser mãos calejadas. Mãos calejadas de trabalho. Mãos calejadas de trabalho. Mãos calejadas de trabalho. As nossas mãos, os nossos pés precisam ser calejados de trabalho. Mãos e pés calejados de trabalho. Isaías 60:21 diz: todos os do meu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. No verso 22 ele diz: o menor dessa casa virá a ser 1000. Alguém reage? Alguém entende o poder da multiplicação? Alguém entende o poder da multiplicação? Ele diz: o menor virá a ser 1000. Pastor, é impossível alguém ser 1000. Você precisa conhecer o caminho de Deus. Tem homens, tem mulheres que terão capacidade de produzir por 1000. Você sabe que tem homens que sozinhos ganham aquilo que 1000 homens ganham. O pastor aqui citou algumas transições milionárias que foram feitas que deu errado. Mas é uma verdade que tem homens que administram milhões, têm a capacidade de sozinho produzir o que 1000 pessoas produziriam. Isso é uma unção de multiplicação. Sansão, com uma única queixada de jumento fresco, ele consegue matar 1000. Isso é uma unção. É uma capacitação sobrenatural. É alguém que pode multiplicar. É alguém que pode multiplicar. Diz a Bíblia aqui: o rei Jeoás foi ter com Eliseu. Eliseu estava no fim da sua vida. A Bíblia diz que Eliseu colocou a mão dele sobre a mão do rei Jeoás, pegou o arco, esticou e lançou pela janela. E o profeta falou para o rei: assim Deus te dará os seus inimigos na sua mão. Só que aí o profeta provocou o rei e disse: agora vai você, pega o arco e atira no chão. E o rei atirou 3 vezes. Sabe que o profeta ficou irado. Eliseu se virou, olhou para o rei Jeoás e disse: por que só 3? Você poderia ter atirado 5, poderia ter atirado 6 ou mais, mas por que 3? Agora, o tanto que você atirou é o tanto que você vai conquistar. Ele estava, como disse o ditado popular, estava com a faca e o queijo na mão, mas ele não conseguiu cortar, ele perdeu. E de fato a Bíblia diz que por 3 vezes ele vence o exército sírio, mas na 4ª vez o seu povo é levado cativo. Por quê? Porque ele não entendeu o poder da palavra, não entendeu o poder da multiplicação, não entendeu a unção de Deus que nos capacita, que nos habilita para vivermos algo poderoso, que nos impõe
impulsiona, que nos libera para o meu propósito. Ei, muitos de nós não teríamos habilidade nenhuma. Eu, quando cheguei na igreja, irmão, eu era a pessoa mais tímida que tinha, não falava com ninguém, andava com um chapéu no olho para que ninguém visse meu rosto. Quem me vê pregando não imagina. Hoje nós temos instituto, damos aula, ensinamos, fazemos muita coisa, pregamos em muitos lugares. Hoje eu prego em 2 línguas, hoje a gente prega em espanhol, vai para os lugares. Mas sabe o que acontece? Quem me vê pregando não imagina como eu cheguei. Só que uma coisa é que eu sempre tive fé. Eu sempre criei na palavra. E o problema de muita gente que eu preguei aqui, já falei sobre isso, é que pregam aquilo que não creio. Mas eu sempre criei na palavra. Se o rei Jeoás tivesse atirado 10 vezes no chão, as 10 vezes Deus daria livramento. Se ele tivesse atirado 100 vezes, as 100 vezes Deus daria livramento. Se você tivesse tentado um pouco mais, Deus te daria algo que você perdeu. Olha para esse irmão do seu lado, diga para ele, tente de novo. Fala com força para ele, tente outra vez. Diga para ele, tente um pouco mais. Diga para ele, tente um pouco mais. Diga para ele, atreva-te. Diga, atreva-te. Não diga com força, irmão, atreva-te. Atreva-te mais. Eu sei que o povo que mora lá na capital de São Paulo é barulhento, irmão, porque a gente ouve buzina o dia inteiro de carro. Aqui daí não tem isso. Aqui não tem trânsito, aqui está tranquilo. Mas tem algo dentro de nós que precisa vir para fora. Tem algo dentro de nós que precisa ser ativado hoje. Tem algo dentro de nós que precisa hoje vir à existência. E Deus quer tirar isso de você hoje, quer pôr para fora isso hoje. Se você atirar 10 vezes, 10 vezes Deus te dá livramento. Se você se atrever um pouco mais para 20 vezes, 20 vezes Deus vai te dar livramento. Se você se atrever um pouco mais para 100 vezes, 100 vezes Deus vai te usar. Se você se atrever um pouco mais para 1000 vezes, 1000 vezes Deus vai te usar. Saul era um homem que caminhava na força do seu braço. Davi era um homem que caminhava na força de Deus. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Eu não sei se você entende isso, mas talvez você ainda tenha uma mente como de Saul. Quero só esse pouquinho aqui e fazer na força do meu braço. Mas se você tem uma mente de Saul, então você tem uma mente de alguém que é desbravador, de alguém que é conquistador, de alguém que é guerreiro.